E o senhor acha que essa polêmica em torno de se começa pelo Sul, se começa pelo Norte, isso altera de fato o resultado da votação? Bom dia, Carolina. Alegria poder estar aqui falando. Eu acredito que o processo é um processo que envolve, obviamente, algo que importa em cima do psicológico desse processo. Obviamente que à medida que os parlamentares vão votando, isso acaba afetando a maneira com que os próximos vão estar votando. Então, é óbvio que dentro desse processo, à medida em que os parlamentares vão votando, se a votação estiver caminhando, como nós acreditamos que vai caminhar, para de fato estar sendo colocado o impeachment, obviamente que aqueles deputados que estão fazendo contas para ver aonde vai chegar vão ser influenciados por isso. Mas hoje eu vejo que não só aqui dentro da Câmara, mas como no Brasil, nós temos aí um país com 90% praticamente da população que é a favor desse impeachment. E obviamente isso está refletindo dentro da casa. Não é por acaso que ontem, por exemplo, os partidos grandes que tem ministérios dentro desse governo, tem anunciado consecutivamente o seu apoio ao impeachment, mesmo tendo tido participação dos ministérios. Essa última semana nós vimos partido historicamente aliado ao governo, como o PP, que é um partido grande, aí, com quase 50 parlamentares, depois o PTB, depois o PSD. Quer dizer, são notícias consecutivas que vão demonstrando que a casa aos poucos começa a refletir a mensagem que a rua está passando, porque hoje os parlamentares estão recebendo toda essa movimentação da rua diretamente no seu gabinete, no seu telefone, e a pressão da rua, obviamente, vai falar muito mais alto. A peça que é votada no plenário, ela envolve tudo isso ou ela trata especificamente dos temas que foram abordados no relatório? Não, a peça inicial é de aceitação do processo, não tem um julgamento do mérito, ele dá continuidade. Quem vai julgar o mérito é o Senado, após essa apreciação do que a gente chama de admissibilidade da continuação desse processo de impeachment. Então a peça vai analisar a possibilidade da continuidade do processo. O mérito será avaliado no Senado. Obviamente que o governo está trabalhando muito, tem oferecido cargos, tem oferecido todo tipo de benefício de maneira inescrupulosa, como de fato tem sido os últimos anos desse governo, que não tem medido esforço para poder garantir os seus interesses privados individuais, mesmo em detrimento da população. O que fica claro é que a base, que já era muito confusa, hoje não está dividida. Quando se diz dividida, prevê que tem metade para um lado, metade para o outro. Nós temos números aí de partidos como o PSD, que tem 38 parlamentares, tem 28, 29 votos a favor do impeachment. Isso não é divisão, isso é praticamente a proporção que o Brasil tem hoje, 90% a favor do impeachment, 10% fora. Então, o que nós estamos assistindo é que existe dentro da casa o sentimento claro que a votação irá acontecer, e a nossa conta é uma conta simples, porque à medida que os outros parlamentares vão vendo que não há como salvar esse governo, eles também vão optar por não se suicidar politicamente. Existe lá fora uma população cobrando esse processo. E eu tenho muita tranquilidade quando aqui, em muitos momentos, é colocada a questão do golpe. Eu vejo o problema da votação do impeachment constituído dentro da Constituição, dentro dos moldes democráticos, e acima de tudo, nós precisamos na democracia respeitar a maioria. E a maioria vai estar dizendo aqui no plenário, como a deputada mesmo disse, eles precisam de mais votos. Então o governo está tão frágil, mas tão frágil, que já sabe que maioria não tem mesmo. E estão preocupados que a gente tenha os 3/5. Eu fico com o meu palpite. Nós teremos em torno de 380 votos, e o governo, a hora que passar dos 342, não faz 100 votos. Primeiro, o PSDB não apoia o Eduardo Cunha, tanto que nós votamos no nosso candidato, Júlio Delgado. Quem teve um apoio e uma construção de projeto nacional com o PMDB foi o PT, não foi o PSDB. O meu candidato a vice-presidente chamava Aloysio Nunes, foi nele que nós votamos. Então, o que eu quero dizer de maneira muito clara é que o PSDB está cumprindo a sua missão.
Mas o que o Brasil precisa fazer a partir de agora, e todos nós sabemos, estamos preocupados, é que precisa ter a união das pessoas de bem em torno de uma página que precisa ser virada. Agora, o brasileiro que está perdendo o emprego dentro de casa, o brasileiro que está sofrendo sob a inflação, que está tomando a condição dele de poder ter acesso às condições e os bens e serviços, e que hoje está com dificuldade, quer e espera dessa casa que nós tenhamos responsabilidade, que a gente possa, a partir do domingo, reconstruir um Brasil. Nós vamos votar no domingo a favor da decência. Chega dessa corrupção, da mentira que está sendo implementada, esse terrorismo do PT, em que eles ficam dizendo que vamos acabar com os projetos sociais que nós que iniciamos. Quer dizer, o Brasil está consolidado, nós precisamos que as instituições funcionem, que os culpados sejam punidos e que a gente possa virar a página do Brasil. Existe um país após o PT e ele existe e é melhor, e na verdade é verde e amarelo, não é vermelho. Esse Brasil que precisa ser retomado. O Brasil do crescimento, da geração do emprego, da estabilização da moeda, do controle da inflação e das oportunidades. Esse Brasil está perdido. A pauta do Brasil hoje é a corrupção inescrupulosa que foi feita dos últimos anos. É muito importante que depois do resultado de domingo nós possamos juntos, independente de qualquer partido, pensar o Brasil que nós precisamos. Esse é o que a população dentro de casa está esperando de nós. É um momento em que a briga partidária ela é legítima. Cada um tem um jeito de pensar a maneira que quer construir o Brasil, mas é muito importante. Um momento de crise como esse, um impeachment não é algo corriqueiro nem normal, é uma ruptura, e é muito importante que nós tenhamos grandeza para poder, a partir do impeachment, construir um Brasil claro, tranquilo, sereno, mas acima de tudo, que tenha um enfrentamento para a agenda do Brasil que precisa mudar e precisa ser feita com altivez, correção, para que a gente possa voltar o Brasil para os trilhos. Essa é a nossa esperança, que vai acontecer depois do domingo, com a votação que eu tenho certeza será histórica e terá uma votação muito consagradora em nome da vontade da população que está lá fora, exigindo de nós parlamentares um trabalho em favor do Brasil.